Olha, queremos agradecer a presença conosco nesse dia, tarde ou noite, para você que está nos assistindo, do pastor, doutor Carlos Eduardo Lourenço, uma pessoa que a gente já acompanha de longa data, por assim dizer. E é uma alegria, pastor, tê-lo conosco nessa tarde para a gente falar um pouquinho sobre liberdade religiosa, liberdade de se expressar. Receba o nosso bem-vindo, pastor. Obrigado, muito obrigado. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. São meus amigos, são do nosso coração, da nossa convivência. É muito bom poder participar desse momento do Evancast. O pastor Carlos já tem uma trajetória não só na parte eclesiástica, por assim dizer, mas também na parte jurídica. O senhor tem militado nessa parte com vários processos de defesa de liberdade religiosa. Queria que o senhor comentasse conosco como é que o senhor acabou militando nessa área, por assim dizer. Eu sou filho de pastor, né? Eu nasci filho de pastor, então essa realidade da religião faz parte da minha vida desde os primeiros momentos. Estar nos bastidores administrativos da religião sempre fez parte do meu dia a dia, porque meu pai é pastor, né? Então, desde a minha infância, convivi com essa realidade. E muito cedo eu comecei a liderar na igreja, comecei a servir na igreja também, me tornei um pastor. E nesse meio também me tornei um advogado. Como é bem natural, aquela coisa do pai que fala assim, olha, eu preciso de você, me ajuda aqui, me ajuda ali, né, Sara? Os pais fazem isso, né? Então, né, vai, ajuda aqui, ajuda ali, vai, ajuda, né? Eu comecei a ajudar o meu pai, comecei a ajudar a igreja e comecei a ajudar a convenção. Então, lá pelo ano de 1996, eu ainda acadêmico de direito, eu já comecei a assessorar a nossa convenção das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. No ano de 99, eu oficialmente me tornei membro do Conselho Jurídico da nossa convenção, e de lá para cá eu venho presidindo esse conselho. No início, nós éramos sozinhos, aí depois crescemos para 3 advogados, depois para 6, para 7, hoje são mais de 25 advogados em todo o estado que se dedicam a assessorar as Assembleias de Deus e outras igrejas no estado do Paraná. Essa é a minha De- trajetória. não, realmente bastante. Dentro assim desses tempo todo, qual foi o caso assim mais assim emblemático? Claro, respeitando nomes, essa coisa arada toda, mas que marcou assim, ou pelo menos o que mais acontece em termos de restrição de liberdade religiosa? Ele, assim, a coisa que mais me chama a atenção são os números. Os números são as primeiras coisas que me chamam muita atenção. Quando eu comecei a assessorar as igrejas do estado, a nossa média de processos ano, e eu estou falando de processos em todas as esferas, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial ou no extrajudicial, enfim. Nós tínhamos uma média de 10, 12, 15 processos ano, isso era o que a gente tinha. Então, eram pequenas demandas, pequenos assuntos, coisas assim muito basilares. Mas o que me assusta é que de lá para cá isso vem se acentuando de um modo tal que hoje nós estamos com 25 profissionais advogando em todo o estado 25. e nós somos acionados mais de 1.200 vezes ano em processos 1.200 vezes, né? administrativos, em mínimas coisas, desde registros estatutários, pedidos de alvará de construção, pedidos de alvará de funcionamento, enfim, atas, registro de atas de posse, das coisas mais comezinhas, das coisas mais simplórias, até as coisas mais grandiosas mesmo, que são ações, propostas. Hoje, por exemplo, nós temos a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe uma série de medidas e acaba, às vezes, até restringindo. Veja bem que é um contrassenso. A gente vem de uma pandemia onde nós tivemos que aprender a lidar rapidamente, emergentemente, com o online, com a transmissão, com a tecnologia, e de repente a gente nem aprendeu isso ainda, a gente já está de cara com a Lei Geral de Proteção de Dados, que coloca uma série de restrições na questão da transmissão da imagem, da geração de imagens, do direito de imagem, do direito de dados.
Então, assim, é um aprendizado diário e um avolumar-se de causas diariamente. Não, realmente, olhando dessa forma, bom, pelo menos o que eu tenho notado, assim, que é uma reclamação, é uma reclamação, assim, meio comum, é a questão de alvarás, por exemplo, que vamos dizer, a associação religiosa ou o ente religioso, na hora de ele conseguir um alvará junto ao poder público. Assim, a gente se depara no dia a dia, ninguém quer burlar a lei, não tem esse objetivo. Muito especialmente as entidades religiosas, elas pregam sobre legalidade, sobre moralidade, a gente ensina sobre isso, a gente tem isso como algo muito caro para nós, então ninguém tem objetivo de burlar a legalidade, em absoluto. Mas sim, a gente percebe, eu advogo para empresas e advogo para igrejas, e eu vejo isso na prática, que para você abrir uma empresa já é uma burocracia, enfim, já tem uma série de dificuldades. Mas quando você fala que é uma igreja, quando você fala que é uma casa de culto, ou algo ligado a isso, porque às vezes nem é necessariamente uma casa de culto, às vezes é um hospital ligado a uma igreja, às vezes é um centro terapêutico, uma comunidade terapêutica ligada a uma igreja, às vezes é uma entidade de assistência social ligada a uma igreja. Quando você entra esse viés, igreja, religião, exercício religioso, as barreiras aumentam, as dificuldades se avolumam, porque, queira ou não, o intérprete da lei, ele é um ser humano. E é um ser humano que tem os seus conceitos, os seus preconceitos, tem a sua própria religiosidade, tem os seus valores, os seus princípios, suas ideologias, né? E numa cadeia enorme de servidores públicos, por exemplo, que você precisa acessar para você pedir um alvará, sempre vai ter alguém ali que tem um viés discriminatório em relação àquela liberdade religiosa propriamente dita, seja a minha, que é cristã evangélica pentecostal, seja cristã reformada, seja não cristã, seja afro-brasileira, seja o que for, né? Seja qual for o viés religioso. Sempre encontrará alguém que imporá os rigores da lei, sem dúvida. Eu acho que até a Sara pode nos ajudar nesse sentido aqui. A gente vive num país positivista, vamos dizer, que tudo tem que estar escrito. Mas por mais que se tente, Sara, você acha que ainda fica uma margenzinha do pessoal manobrar e interpretar, e aí quando cabe ao servidor público interpretar a coisa. Como o pastor comentou, né? Entre você aplicar rigorosamente o que está escrito e facilitar os meios para se alcançar as mesmas coisas, vai do que bem entende quem está com aquele pequeno poder do processo na mão. A lei, ela é sempre interpretável, ela sempre demanda a exegese, né? Para além dos É. diversos métodos de exegese, né, existe o aspecto da aplicação da lei stricto sensu, da aplicação da lei lato sensu, da aplicação da mens legis, da mens legislatoris, né? Quando você faz uma lei, o legislador tinha algo em mente. Isso é a mens legislatoris. Só que ele traduz isso em palavras e coloca na lei, né? Depois, essa lei ela vai viger durante um determinado tempo. A mens legislatoris às vezes se perde, passa a valer apenas a mens legis, aquilo que a lei propriamente diz, Só o que está escrito. propriamente dita diz, né? Quando alguém vai fazer a interpretação da lei, para além da possibilidade de aplicar diversos métodos exegéticos, ele pode, de acordo com seus conceitos ou pré-conceitos, aplicar a mens legislatoris ou a mens legis, aplicar a lei de modo mais restritivo ou aplicar a lei de modo mais expansivo. E nesse aspecto a gente tem, às vezes, a restrição, sim, da liberdade religiosa. E aí, o senhor está falando uma questão de legislatura, vamos dizer assim, ou do legislador. Eu me corrijo se eu estou errado. Talvez eu tenha uma interpretação equivocada em alguns aspectos assim. Logo no começo saímos do regime militar e tal, teve aquela direta já e tal, aquele primeiro congresso formado, o congresso constituinte, depois disso, os primeiros legisladores, vamos dizer assim, eleitos diretamente pelo povo, por assim dizer. E eu lembro que os evangélicos elegeram alguns ou vários deputados, enfim, todos os legisladores.
E talvez aí vem talvez uma interpretação pessoal assim, mas eu achei que o pessoal se decepcionou muito com essas pessoas que foram eleitas. Sim. Alguns nitidamente legislaram em causa própria, se beneficiaram de X, XY, enfim, de várias coisas. Isso acabou causando no povo evangélico uma certa aversão política. Tipo, ó, político não é bom se mexer com isso, fica lá na igreja, não se mete com política. E o pessoal se retirou da política. E no poder não existe Não existe vácuo. vácuo. O senhor acha que isso realmente acabou acontecendo e agora nós estamos colhendo um preço aí? Eu acho que, assim, com certeza tem razão, mas tem vários outros elementos e várias outras profundidades, né? Veja bem que a gente precisa fazer um resgate histórico. O cristianismo, né, a igreja maior que surge do cristianismo, até o século IV, século V, ela foi uma igreja, ela era politicamente vista como algo a ser perseguido, a ser perseguido. Então, isso criou um distanciamento entre religião e Estado e política, e sendo a religião ou a igreja maior da época cristã algo a ser perseguido, a ser espalhado pelo mundo. Temos Constantino, né, o imperador Constantino, que vendo que isso estava provocando uma ruptura no Império Romano, decide-se por tornar-se cristão e incorporar essa religião cristã ao Estado. Então, nós temos uma aproximação com o objetivo não de promoção da religião, Da religião. mas evitar a quebra do império. O império se rompe do mesmo jeito. O império se rompe do mesmo jeito. E essa religião que passou a existir só como forma, ou existia somente como forma de não ruptura do Estado, ela se deixa contaminar muito mais pelas questões políticas e seculares do que pela exegese bíblica, que seria o seu ponto de partida religioso. Aí nós temos até o século XIV e XV uma igreja que vai se perdendo, né? Vai se perdendo no tocante aos seus valores, aos seus princípios, à exegese bíblica, etc. E vai cedendo muito mais à realidade, quando boa, política ou jurídica, mas às vezes corrompida Se mesmo. emaranhou, se misturou com a estrutura do Exato, Estado. se misturou com a estrutura do Estado e valorizou, inclusive, mais ser Estado do que ser igreja. Porque valorizou muito mais as questões seculares do que as questões religiosas, bíblicas, principiológicas propriamente ditas. A Né? manutenção do poder. Manutenção do poder. Né? Aí acontece, vem a reforma. Né? Os reformadores caem de novo naquela ideia de uma igreja ser perseguida. Martinho Lutero, enfim, com exceções de um ou outro príncipe, mas os reformadores são algo a ser perseguido de novo. Então, esse jogo de aproximação e distanciamento, ele é histórico. E muitas vezes nessa aproximação há, sim, certas confusões. A grande dificuldade é a questão do equilíbrio. Né? A questão do equilíbrio é a grande dificuldade. No caso do Brasil, nós tivemos vários momentos de aproximação e distanciamento, vários momentos, mas ali no período militar, muito especialmente as igrejas cristãs e as evangélicas por excelência, optaram por uma separação completa do Estado. Tipo assim, não queremos estar envolvido com isso. E até se demonizou o aspecto político dentro da realidade religiosa. Então, os nossos pais, os nossos patriarcas ali do protestantismo, e muito especialmente dos pentecostais, enfim, que são mais recentes, eles eram avessos a qualquer realidade de política na igreja. Porque política e igreja não se mistura, porque Estado e igreja não se mistura, porque César o que é de César, Deus o que é de Deus, e como se isso assim fosse uma ruptura e não uma justiça distributiva.
né? Então, houve um afastamento. Na Constituição de 88, a gente tem algo bem bacana, e aqui entra um terceiro fator, que é o fator exegese pública, né? Nós temos, por exemplo, na Constituição de 88, uma ampla defesa da liberdade religiosa, e nessa ampla defesa da liberdade religiosa, o Estado é declarado laico, o que é uma grande bênção. O Estado laico é uma grande bênção. Por quê? Porque o conceito de laicismo, o conceito de laicidade, o conceito de Estado laico, é um Estado que abarca e que defende todos os exercícios religiosos. Esse é o conceito. Tanto que a própria Constituição, ela contém lá que o Estado é laico, mas ela é promulgada em nome de Deus. Sim, Não é a estamos mesma aqui Constituição. sob a proteção de Deus. Tal. Exato. Então, assim, Deus e Estado laico convivem pacificamente no ambiente público, na Constituição. Agora, aí entra a questão da exegese popular, exegese pública, mas não no sentido público estatal, no sentido público popular, coloquial. As ideologias, os diversos pensamentos, vêm transformando a exegese da própria Constituição. Um Estado laico que convive pacificamente com a existência de Deus e promulga a sua Constituição em nome de Deus, é um Estado que de repente, o laico passa a ser o expurgue-se do ambiente público toda espécie de religiosidade. Ao invés de ser um Estado que fala assim, não, temos cruz aqui na nossa sala de audiência, vamos deixar, porque o Estado é laico. Não, vamos tirar porque o Estado é laico. Então não é um Estado mais que abraça as religiões, é um Estado que expurga as religiões. Então, talvez eu esteja errado, mas a ideia de laicismo do Estado, por exemplo, teoricamente, o Estado diz assim, reconheço que existe a religião de todo mundo, sim, vou apoiar à medida em que faz o bem social, mas não vou optar por nenhuma delas. Exato. Ele trata Exato. igual, teoricamente, Exato. todas as outras. E isso é o fundamento da liberdade religiosa. Eu acho que a partir do momento que o Estado começa a expurgar toda e qualquer religião dentro dele mesmo, ele começa a se tornar um Estado ateu. Aí ele se torna um agente... Ele está violando a liberdade religiosa. É exatamente isso. E isso começa onde? Isso começa na exegese popular, no sentido popular. Então, na verdade, coloquial. São os agentes públicos que estão executando a lei ou exercitando o direito na administração pública que acabam fazendo isso, Sim, na prática. Aceitando o senso comum, né? Porque nós temos uma imprensa, nós temos uma mídia, nós temos uma série de coisas, né, que semeiam a partir das suas bases ideológicas a sua forma de pensamento. E com essa forma, bom, já se diz que é o quarto poder, né? Já é sabido que é o quarto poder. Então, com essa semeadura que se faz do seu arcabouço ideológico, se muda o entendimento das pessoas. E em se mudando o entendimento das pessoas coloquialmente, das pessoas senso comum, se traz de volta para dentro da exegese judicial ou administrativa essa visão que não é a visão da mens legis, não é a visão da mens legislatória, não é o que está escrito na lei, nem é o que o legislador queria, mas é uma nova visão que se deu a partir de um arcabouço ideológico, semeado por uma imprensa, semeado por diversas coisas. Até porque a representatividade das diversas religiões faz parte do próprio Estado, né? Sim. As pessoas, diferente, você não deve escolher alguém pela religião ou pela fé que ela diz praticar. Pelo contrário, faz parte dessa ampla gama de pessoas e de características que compõem um parlamento, seja lá como for. Então... A própria construção do Estado, né? Se a gente for analisar como o Estado é formado, a gente pega lá o livro A Cidade Antiga, do Fistel de Coulanges, e vai estudar lá desde as cúrias, as fratrias, etc. Se nós chegarmos às cidades-estado e chegarmos ao conceito de Estado moderno, a gente vai ver que a própria a formação do Estado, ela é imprescindível a presença do religioso nesse aspecto. Elementos mais comezinhos da nossa legislação têm fundamento no religioso. Por que a gente fala em casamento? O casamento não é uma criação legal, o casamento não é uma criação do Estado. O casamento é eminentemente uma criação religiosa, é um conceito religioso. Família é um conceito religioso. Então, assim, o Estado
tem recebido, tem desfrutado desse nascedouro de coisas boas e em determinado momento parece que age por expurgá-lo. É ridículo. Então, assim, olhando a sua fala, assim, a gente pode, além de ter, entre aspas, cometido o erro lá no início de ter, ó, não nos metemos em política, não vamos eleger ninguém, nos arrependemos de tê-lo feito no passado, ainda cometemos um outro erro de não influenciar, por exemplo, essa parte de comunicação, de mídia, porque a igreja, salvo os raríssimos grupos, nós também não gostamos muito de Somos ficar. Então, muito bom essa tua lembrança, né? É, em virtude desses afastamentos né, nós vivemos ali por volta do final do século, meados do século XX, nós vivemos, depois da Constituição de 88, melhor dizendo, depois da Constituição de 88, as igrejas, muito especialmente as evangélicas, seja reformadas ou seja as pentecostais, elas entenderam que elas precisavam, para cumprir o ser sal da terra e ser luz do mundo, elas precisavam influenciar mais. Então elas decidiram viver um momento de aproximação. Estava distanciado, regime militar, etc. Então resolvemos viver um momento de aproximação. Só que a grande questão é assim, nessa aproximação sem um planejamento estratégico. Então, o que acontece? Vamos nos aproximar? Vamos. É importante a gente ter gente que nos represente no ambiente político? Quem? Nós preparamos alguém? Não, nós não preparamos ninguém. Nós temos um projeto? Nós não temos um projeto. Quando não temos um projeto, não preparamos ninguém, mas nós queremos ter alguém que nos represente. O que a gente vai fazer? Vamos buscar no mercado. Quando você vai buscar no mercado gente para te representar, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar no mercado gente que já está representando outras coisas. Gente que tem projetos pessoais. Já que não há um projeto institucional, você vai lá e pega alguém no mercado que tem um projeto pessoal. E ele vai lá e exerce projetos pessoais. E a instituição continua sofrendo. Mas eu elegi um representante. Não, você não elegeu um representante. Você elegeu alguém que você buscou no mercado, que já era um político calejado. E daí eu acho que só pelo menos no começo que eu entendi, é aquela história. Você busca um profissional do direito, ou de qualquer um engenheiro, para fazer alguma coisa. A primeira pergunta que o cara vai fazer é: o que você quer que eu faça? Que é o projeto ou a tua vontade? Nós não tínhamos isso. Nós só queríamos botar alguém lá dentro, do Congresso, ou da Câmara dos Vereadores, ou da Assembleia Legislativa. Só, mas daí para fazer o quê? Aí pronto. Pegamos gente que queria ser, mas que tinha projetos só pessoais, porque não tem um projeto institucional. Até hoje o senhor acha que não tem? Eu acho que tem, na nossa realidade, na realidade que eu convivo, a gente está começando a ter uma visão mais clara disso, está começando a escrever, a desenhar e até a formar um projeto nesse sentido. Entendendo que as diversas categorias, não queremos nada de especial para nós só entendemos que as diversas categorias têm feito essa lição de casa. O Movimento Sem Terra tem feito essa lição de casa e dentro do seu movimento, com os seus valores, tem elegido pessoas. O movimento LGBTQIA+, e mais algumas letras, dentro da sua casa, tem feito as suas pessoas com os seus projetos e tem elegido as pessoas, né? O pessoal da segurança pública está começando a fazer a lição de casa também, está começando a eleger gente da segurança pública. Os professores, a área da educação, também tem começado a fazer lição de casa e tem eleito pessoas que realmente têm o seu DNA. Nós estamos vivendo esse momento, nós estamos aprendendo a formar pessoas com essa visão, com o nosso DNA e com um projeto institucional para que então nós tenhamos verdadeiros representantes, como deve ser na democracia. Democracia é isso, né? Todos representados. Pastor, até que ponto o senhor acha que realmente é importante esses pequenos nichos, digamos assim, tanto dos evangélicos, claro, de cada religião, mas tanto do grupo cristão, digamos assim, tem vários nichos, né? Sim. A importância prática, o reflexo prático de ter essas pessoas colocadas e esses grupos serem representados dentro da Câmara ou enfim, de maneira mais prática, assim.
Primeiro, Sara, eu entendo, e isso é uma discussão que eu tenho tido lá, inclusive com os meus líderes, e na homogeneidade ou na unicidade das coisas, não há sabedoria, né? Então, quando eu vejo lá a Bíblia mesmo dizendo assim, na multidão dos conselheiros há sabedoria, eu não vejo ali um elemento só de quantidade, eu vejo ali um elemento de qualidade. Eu entendo que na diversidade de possibilidades é que se nasce algo sábio. Eu posso ter 10 conselheiros, mas se os meus 10 conselheiros me falarem só aquilo que eu quero ouvir, eu poderia ter 1000 e eu continuaria longe da sabedoria. Mas se eu tiver 10 conselheiros, que cada um de fato tenha a sua visão e me traga a sua visão, isso vai enriquecer as minhas possibilidades de tomada de decisão. Sim. Então, a sabedoria só pode acontecer assim. Eu entendo que a democracia também só pode acontecer assim. Então, é na diversidade, é na multiplicidade de pensamentos, etc., que vai nascer a democracia. O que nós não podemos é construir isso primeiro sem valores, sem princípios. Então, há um alicerce basilar, moral e ético do que é imprescindível. Esse é o Sim. primeiro ponto. Então, o alicerce moral e ético ele é imprescindível, ele não pode ser alterado. Há um alicerce jurídico também, que também não pode ser transgredido, não pode ser ultrapassado. Se a gente tem esses alicerces, a multiplicidade é bom, gera coisas boas. Então, é por aí que eu penso. E aí você disse na aplicação prática, qual a realidade prática? Eu penso que todas as vezes que se deu oportunidade na história para multiplicidade de pensamentos, a sociedade cresceu, né? Aumentou, melhorou a sua capacidade de pensamento. Todas as vezes que não houve essa possibilidade, vamos ver nos regimes, nas gulags comunistas, por Sim. exemplo, onde a liberdade de multiplicidade é cerceada, nós temos um regresso absurdo na sociedade e em todas as áreas, até na área econômica, na área educacional, em todas as áreas. Se a gente pega o nazismo, né, no período onde há um cerceamento de qualquer outra possibilidade de pensamento, a gente tem atrocidades geradas e a gente tem um regresso absurdo, seja moral, ético, religioso, educacional, em todas as áreas. Então, eu penso que a construção da sabedoria se dá nessa possibilidade de multiplicidade e a aplicação prática disso vai gerar algo melhor. Pastor Carlos, então a gente está falando muito aqui sobre liberdade de religião e tal, e eu acho que de repente seria interessante a gente pontuar, assim, conceituar e porque às vezes o nosso ouvinte, eu ouço muito falar de liberdade religiosa, mas afinal de contas, o que é isso? Eu posso falar o que quiser em nome da religião, posso, sim, de ofender os outros, por falar, enfim, até onde é que é o limite? Como é que é o conceito básico de liberdade religiosa, por assim dizer? Bom, o direito ele é construído sobre princípios, né? A partir de certos princípios, que são os alicerces da lei, os alicerces imutáveis da lei, é que surgem a lei, né? As leis ou os direitos propriamente ditos. A liberdade religiosa, ela é um princípio. Ela é um princípio geral do direito pátrio, liberdade religiosa. A partir desse princípio geral, nós temos vários direitos estrito sensu que vêm surgindo. Então, nós temos, por exemplo, a partir da liberdade religiosa, do princípio da liberdade religiosa, nós temos o direito de pensamento religioso. Pensamento. Pensamento, é o direito de pensar. Você tem o direito de pensar. Ah, mas isso é subjetivo, não tem como ser analisado. Sim, não tem e não é para ter. Porque é um direito teu pensar o que você quiser sobre a religião, né? A partir do direito de pensar, você tem o direito de expressar, que é o direito de falar sobre a sua religião. Você tem o direito de colocar para fora isso, que é um direito decorrente da liberdade religiosa, né? A partir do teu direito de falar, surgem outros direitos. Se eu posso falar pregando, que é o direito de evangelização,
né, que é o direito de fazer sim proselitismo da sua, cada um tem o direito de fazer, entendeu? E o direito de ensinar, que é a liberdade de cátedra dentro da liberdade religiosa. Então eu tenho o direito de ensinar a minha religião. Por exemplo, um ambiente mais propício para isso e primeiro para isso é a minha própria família. Eu tenho o direito de ensinar a minha religião para os meus filhos. Isso é eminentemente fundamentado no princípio da liberdade religiosa. Então, por exemplo, como se falar, de repente a família não pode ensinar determinadas coisas que vai contra, por exemplo, o Estado, por exemplo, ou o pensamento da sociedade e tal. Isso, teoricamente, vai contra o... Isso, na verdade, é uma violação de direitos humanos. Se você chegar ao ponto de dizer assim, a família não tem direito de fazer alguma coisa que a lei não preveja anteriormente, por exemplo, crimes, a família não tem direito de cometer crimes, isso é óbvio. Claro. Mas, excetuando-se esses casos que a lei previamente comine como crime, a família tem todo o direito. É um direito humano o de ter família e de criar a tua família, de educar a sua família de acordo com seus valores e seus princípios. Isso é mais do que liberdade religiosa. Isso é um direito humano, é um direito ainda maior do que a simples liberdade religiosa. A liberdade religiosa está dentro dos direitos humanos, é um princípio geral do direito e implica, sim, o teu direito, o nosso direito de cátedra, o nosso direito de ensinar aos nossos filhos. Dentro de ambientes propícios, nós podemos ensinar até para outras pessoas, por que não? Podemos, é um direito nosso. Se eu tenho, por exemplo, a minha igreja, é um lugar onde eu vou ensinar a minha religião para quem estiver lá. Vamos imaginar que eu tivesse uma escola de formação em alguma área declaradamente com viés religioso. Né? Eu teria sim o direito de ensinar a minha religião. E um Estado que protege a religião é um Estado que dá o direito de ensino de todas. Sim, daí, por exemplo, qualquer, por exemplo, instituição que, por exemplo, nós temos em Curitiba, por exemplo, nós temos a escola israelita, e Sim, temos a escola muçulmana, sim, temos escolas de segmentação espírita, de afro e tudo mais. Então, sim. cada um E dentro das próprias escolas cristãs, são as né? escolas Nós temos as convencionais. escolas católicas, Sim. enfim, cujos fundamentos, né, de ensino religioso, de valores, de projeto virtudes, é fundamentado no pensamento católico. Nós temos escolas adventistas, por exemplo, Sim, né, cujos fundamentos, inclusive, cuja agenda é fixada agenda, por sim. princípios adventistas. Adventistas. Por exemplo, as escolas adventistas não têm aula ao sábado. E não tem aula ao sábado não é porque não faz aula ao sábado, não tem aula ao sábado porque desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, os adventistas não podem exercer atividade profissional. Enfim, então, e um Estado que tem liberdade religiosa é um Estado que abraça todas essas possibilidades. Então, num caso, por exemplo, se a legislação volta e meia, ou melhor, mais uma vez voltamos nisso. Se nós temos uma legislação que começa a se colocar em embaraço para o desempenho disso, nós estamos desvirtuando o Estado e estamos caminhando para um totalitarismo, por Sim, exemplo. de alguma forma é um totalitarismo, pelo menos naquele aspecto, aspecto. já é um totalitarismo, com certeza. Então, Porque a escolha da escola, digamos assim, dos filhos, de acordo com essas vertentes, seja cristã ou de outras religiões, está dentro da liberdade religiosa dos pais De de escolher onde seus escolher. filhos vão estudar. Sim, sim. E um Estado que realmente promove direitos humanos e, por consequência, a liberdade religiosa, é um Estado que abre oportunidade para todos. Sim, Em seja todas qual as for. áreas. Aqui em Curitiba nós tínhamos, por exemplo, não sei se ainda tem, deve ter, a faculdade espírita sapidamente norteada pelos princípios. Isso, inclusive, ensinava teologia espírita, tinha um curso de teologia espírita, enquanto a faculdade batista ensina teologia reformada, enquanto a faculdade cristã de Curitiba ensina teologia pentecostal, enquanto a PUC ensina teologia católica, e assim vai. mas nesse caso, por exemplo, eu já vi, pelo menos em outros países, a gente vê isso, pelo menos porque eu caminhei de atrás e tal, que essa liberdade, vamos dizer, dos pais passarem os seus valores para os seus filhos, Sim.
em que pese estar, como dizer assim, incrustado nos próprios direitos humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, Sim. essa liberdade tem previsão, eles estavam dizendo que isso estava caracterizando como discurso de ódio. Então, O problema que a gente enfrenta é esse que você usou, o eles. o eles. Esse é o grande problema. Eles. Sempre haverá os eles. O que não pode acontecer num Estado sério é que o eles se torne o intérprete da lei. Ah, Infelizmente, a gente vive uma realidade do eles se tornam intérprete da lei. E os juízes, os julgadores, as pessoas que deveriam ser sérias e técnicas na interpretação da lei, às vezes se deixam levar pelo eles. E esse eles são quem? São qualquer um que, usando dos meios que tiver disponível, impõe a outro os seus valores, os seus princípios, o seu querer. É um totalitarismo. É um totalitarismo. Infelizmente, às vezes, esse eles está na imprensa. A imprensa é campeã do eles. Quer ver uma coisa que é muito interessante sobre a imprensa? Todas as vezes que você ouvir a palavra especialistas, especialistas. sinta arrepios. Sinta arrepios. Porque esses especialistas, primeiro que na maioria não são especialistas de coisa nenhuma. Segundo, quando são especialistas em um único viés ideológico. E às vezes você tem lá um assunto pensado pela imprensa, ou seja lá o que for, um assunto pensado pela imprensa, com 10 especialistas. Só que todos esses especialistas do mesmo viés ideológico. É o que eu falei, né? A unicidade, a homogeneidade não produz sabedoria. Então pegue 10 especialistas, cada um de um pensamento, e aí você vai ser imprensa séria, você vai ser informador sério, e as pessoas vão ter a liberdade humana, o direito humano de julgar, de analisar e de chegar às suas próprias conclusões. O grande problema é que a gente vive o eles, né, que se valem de especialistas, e todos eles, e junto com os especialistas, têm um único viés, uma única forma de enxergar a vida, de enxergar as coisas, e impõem isso aos outros. Pior ainda é quando nós temos julgadores, aplicadores do direito, sejam juízes ou sejam funcionários públicos, ou seja quem for, aplicadores, operadores do direito, que ao invés de olharem a lei, a mens legis, a mens legislatoris, vai lá e pinça a exegese dos eles. Eles. E daí isso me lembra aquela música do Engenheiros do Havaí. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Sim, sim. É. É uma loucura que a gente vive, mas infelizmente a construção da história do nosso país ela é feita de alternâncias entre extremos, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. A gente tem dificuldade com o equilíbrio. A gente tem dificuldade com o equilíbrio. Então, uma hora a gente tem um regime militar que age de um modo extremado, e aí em resposta ao regime militar que age de um modo extremado, deveria ser mais ameno, vem um outro extremo, né? Também já repudiado na história e no mundo, mas que vem e se impõe como uma resposta. E a gente fica vivendo entre extremos, a gente tem pouca afeição ao equilíbrio, ao ouvir várias vozes, a julgar entre diversas possibilidades. A gente quer um mundo pronto do jeito que a gente enxerga. Não é assim. Não é assim que se faz sabedoria. Pois não? Não, até porque é muito fácil a gente falar em diversidade, democracia e todo mundo tem que ser representado, mas na hora do vamos ver tem que ser desse jeito, porque onde já se viu é inadmissível pensar da outra forma que não seja a minha forma. Mas quando se fala num parâmetro maior, como de um estado, por exemplo, no nosso caso, é perigoso. É interessante isso, Sara, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui.
Fala-se muito em inclusão, fala-se muito em diversidade. Mas, assim, na prática, no que eu tenho vivido como advogado, em 90% das pessoas que fazem exageradamente esse discurso de inclusão e de diversidade, eles não incluem a liberdade religiosa. Eles não incluem a diversidade religiosa. Não incluem. Faz-se um discurso, não temos que incluir todo mundo, mas os evangélicos não. Não temos que ter diversidade, mas os pentecostais nem pensar. É ridículo isso, mas é a realidade com a qual a gente convive. Eu penso assim que, eu não sei, até alguns teóricos mais modernos começam a chamar isso de hegemonia do pensamento, aonde você pode, imagine que todo mundo é azul. Smurf. Todo mundo é azul, todo mundo é Smurf. Essa é boa, do Smurf, ó. Todo mundo é Smurf. Existe o Smurf mais escuro, o pastor hoje diz um pouquinho mais claro, Tem mais escuro, mais claro. quase branco, mas de um azul mais escuro, mas quase preto. Então, mas todo mundo só pode ser azul. Chegar um verde lá, não, calma. Não. O Hulk não cabe no universo dos Smurfs. Exatamente. Então, todo mundo pode. Nós temos diversidade, mas só diversidade dentro dos azuis. Dentro dos azuis. Infelizmente, a gente vive isso. Agora, sim, e o problema é a resposta a isso, né? Porque quando você tem uma diversidade falsificada desse modo, a resposta também às vezes é errada. E eu tenho que colocar isso, inclusive, para nós que somos cristãos evangélicos, né? Pelo fato de sermos discriminados, pelo fato de sofrermos restrição na nossa liberdade religiosa, e eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu vivo essa realidade, sou eu que enfrento os processos todo dia, né? A gente, às vezes, dá o mesmo tipo de resposta a outras religiosidades, né? Entendi. Ao judeu, ao afro. Sim, as religiões afro estão aí. Elas estão aí, elas têm, no âmbito do direito, elas têm o mesmo exato direito que todos nós temos, que todos os católicos têm. Eles têm o direito de pensar, o direito de existir, o direito de ensinar, o direito de culto, o direito de se organizar em torno da sua liturgia, o direito de ter a sua liturgia, desde que não cometam crimes. Tem. Mas aí é aquele negócio, como eu sou discriminado, eu também discrimino. Ou então eu pego e levo, às vezes, as minhas diferenças religiosas para o âmbito do direito. Por exemplo, eu sou cristão evangélico, eu tenho um determinado entendimento sobre a prática das religiões afrodescendentes e eu quero impor isso. Quando o praticante lá pensa completamente diferente do meu preconceito. Então, tudo isso entra no âmbito da liberdade religiosa. Ele tem o direito de pensar sobre a religião dele o que ele quiser. Eu tenho o direito de pensar sobre a minha e sobre a dele o que eu quiser. Agora, eu não tenho o direito de afrontá-lo e nem ele de me afrontar. Eu não tenho o direito de impedir a liberdade religiosa dele, nem ele de impedir a minha. Esse é um ambiente onde se produz sabedoria, democracia, inclusão, etc. Diversidade. E por aí vamos. Não, realmente precisaria ter até maturidade para administrar isso, né? Sim. Porque a gente acaba vivendo assim, onde acaba ficando fleumático, assim, a pessoa se emociona e aí começa a pessoa se inflama, né? Se inflama, mas não deve, né? Não, eu não sei claro que aí é uma questão difícil, eu não sei se algum país consegue fazer isso com mais naturalidade, mas a gente vê isso para tudo. Então, por exemplo, se o camarada é corintiano, o outro é palmeirense, vai dar ruim. Se o camarada sai aqui no atletismo, por exemplo, também vai ter dificuldade. E às vezes, eu não sei até que ponto, eu acho que o freio seria o amor de Cristo mesmo nas pessoas para poder fazer esse contraponto, porque a gente humanamente a gente não quer perder essas discussões, eu acho. Infelizmente é uma construção que só vai piorando a situação. Mas assim, Derli, na questão
quando a gente vai estudar os contratualistas, né, o Montesquieu, o Locke, o Rousseau, etc., seja lá qual for o ponto de partida, né, seja o Rousseau dizendo que o homem no mundo natural é o bom selvagem, é o bondoso, etc., ou seja, o Locke, o Rousseau, enfim, dizendo que o homem é o lobo do homem, que o homem é mau em estado de natureza, o certo é que surge o conceito moderno de Estado para criar um ambiente onde esse ser humano possa existir, seja para controlar a sua maldade, ou seja para regular a sua bondade, mas o Estado surge como uma resposta para tornar um ambiente possível, um ambiente de coabitação possível. Eu acho que os problemas maiores começam a surgir quando o Estado começa a entrar em esferas que não deveriam ser dele. Eu acho que aí começam a surgir os problemas. E quanto mais esse Estado vai entrando em assuntos que não deveriam ser dele, pior vai ficando. E as pessoas vão usando o Estado para entrar em assuntos que não Entendi. são delas. Então, isso só vai complicando mais a situação. Aquilo que era para ser apenas a criação de um ambiente onde todos pudessem viver Em minimamente paz, em em paz e prosperidade. com Verdade. liberdade, acaba se tornando uma forma de Mas dominar. então, tipo, seriam mais ou menos grupos sociais se instrumentalizam do Estado Sim, para instrumento de dominação. dominar. Esse é o problema. Esse é o problema, sabe? E as pessoas às vezes não enxergam isso. Então, até quando se fala sobre o conceito, porque a gente está falando de liberdade religiosa, e qual é o fundamento da liberdade religiosa? É a liberdade humana, né? É, tudo nasce com a liberdade humana, com o direito do homem de ser livre. Quais são os únicos limitadores, deveriam ser, né, os únicos limitadores a essa realidade? A ética, a moral, muito especialmente a moral, porque a ética ainda é social, mas a lei, a inexistência de crimes. Então, acho assim que existir um Estado que regula até a inexistência de crimes, né, tornando possível a continuidade da humanidade. O Kant dava lá, né, o imperativo categórico que seria possível a universalização. Ele fala, age de um modo tal que as máximas das tuas ações possam ser levadas à condição de lei universal. Então, qualquer lei que se enquadrasse nesse princípio, nesse imperativo categórico, resolveria. Um Estado que se limitasse ao imperativo categórico kantiano já estava bom, já proporcionaria um ambiente onde seria possível a existência da humanidade. Daí para frente, quando o Estado começa a se expandir para além disso, e grupos começam a usar do Estado para expandir o seu poder, a gente começa a invadir esferas de direitos humanos, a gente começa a invadir a esfera de liberdade humana e, por consequência, a liberdade religiosa, que é uma delas. Mano, eu vi algumas semanas aquele caso que foi emblemático lá na Coreia do Norte, uma criança, acho que 2 anos, que foi condenado porque a família tinha uma Bíblia escondido lá e isso era contra o Estado, ou coisa parecida. Então, a gente vê, por exemplo, outros casos, Índia, Paquistão e tudo mais. Enfim, é só olhar lá o site da igreja perseguida, a gente vai ver Sim. que são efetivamente o cristianismo ainda hoje no mundo ainda é uma religião perseguida. Sim, na janela 1040 em especial, né? Então a gente vê que, de uma certa forma, o Estado que começa a entrar em searas que não necessariamente é a dele, acaba por exercendo papéis, assim, vamos dizer assim, tirânicos, assim, Sim. Porque quando alguma camada quer sim. Eu tenho arrepios, assim, às vezes você conversa com as pessoas, e é incrível como as pessoas dizem assim: isso tinha que ser lei. Parece que legislar, parece que impor a autoridade do Estado é sempre a primeira solução. Não é a primeira solução. Não é. Entende? Porque quando você impõe a autoridade do Estado como primeira solução, é na coerção. você já arrebentou com a liberdade de diálogo, você já arrebentou com a realidade da família, você já arrebentou com um monte de coisa.
A capacidade de dialogar, a capacidade de acordar, a capacidade de chegar a bons termos, de produzir algo pacificamente, tem que ser a primeira opção, não o Estado impor a primeira opção. E a gente vive numa realidade onde a primeira opção das pessoas é o Estado, tem que legislar, tem que legislar. Não tem que legislar, a gente tem que sentar e conversar. Essa é a questão. Isso acontece já na família. Entende? A lei da palmadinha, a lei do não sei o quê, e você vai entrando na esfera da família, você vai entrando na esfera da religião, você vai entrando em todas as esferas, e o Estado se torna gigantesco, você infla o Estado de um modo tal que você não pode mais existir nele. Você é desprezível para ele. Só que é um monstro que você criou. E não tem volta. Porque, Dificilmente tem não, volta, porque eu a não penso ser com assim, revolução. imagina assim, quantos legisladores nós temos no país? Analisa lá, todo município tem sua Câmara de Vereadores. Sim. Tem 5 mil municípios. 5.000 municípios. Tá. Aí depois você tem as Assembleias Legislativas, Sim. mais 200, 300 legislando. Sim. Aí você tem a Câmara Federal, os deputados, mais sei lá quantos, 500, sei lá quantos tem. Depois você tem mais os senadores, todos legislando. Aí se você pensar que o presidente da República legisla, todas as agências regulatórias legislam, até o mesmo judiciário legisla. Sim, ultimamente muito, né? Muito, tá. Quer dizer, é muita gente fazendo lei. E sabe o que é mais complicado? A gente que opera o direito é o seguinte, é que a gente legisla sobre aquilo que já está legislado. Isso é que é lamentável, assim, sabe? Então, eu vejo toda hora o judiciário inventando tipos penais, eu vejo o legislativo criando novos, eu vejo o povo sugerindo novos, eu vejo o senso comum sugerindo coisa que já está lá. Coisa que já está lá. Você pega lá o Código Penal, a calúnia, a injúria, a difamação, já é crime faz muitos anos, faz centenas de anos que é crime no Brasil, entende? Mas daí não, a gente assim tem que criar uma calúnia especial, tem que criar uma injúria, não, a injúria racial, a injúria religiosa. Aí, cara, já tem a injúria. Aplica o que tem. Mas não, a gente tem que criar uma. Aí já tem o homicídio, tá lá, artigo 121. Mas daí a gente tem que criar o infanticídio, o feminicídio, não sei o que lá, o homicídio. Já tá lá. Aplica o que tem. Diminui esse. A palavra deu. O arcabouço. Diminui o calabouço, né? Não é o arcabouço, é o calabouço. Mas enfim. Mas é até perigoso porque tem toda uma. Que nem o pastor falou, socialmente quer que legisle, quer que tenha lei, quer que tenha uma sanção em cima. Mas é quase uma visão social de que o que valida o comportamento é a existência de uma lei, a existência de uma norma do Estado. E se for por esse lado é muito perigoso, porque daí você deixa de lado a sua moral social e particular, a ética, para falar, não, tal coisa tá certo ou tá errado, porque tem uma lei em cima. Mas a lei tem um julgamento moral já em cima do que foi para chegar naquele ponto. E o governo nazista que o diga, existia leis para o que eles estavam fazendo. Não, e a gente que estuda o direito, né, Sara? Uma das coisas que a gente aprende ali no direito é o efeito pedagógico do direito. Mas é efeito pedagógico. Não é a pedagogia do direito. É efeito pedagógico. Então, uma coisa é você ter um direito que por disciplinar algo que é extremamente grave, acaba produzindo um reflexo na sociedade de comportamento, etc., que vem como algo secundário, como vem algo a posteriori. A gente não pode transformar, como você falou, em algo a priori. Sim. Entende? O direito é que cria o comportamento social, o direito é que cria o senso ético, o direito é que cria a moralidade. Não, isso é absurdo, isso é inverter os papéis. O direito ele é reflexo da sociedade, não a sociedade é reflexo do direito. Pois ele vem para ordenar o que existe, não para criar uma sociedade, comportamento, ou seja lá. Sim. Mas se isso está, vamos dizer, eu não estou dizendo que está acontecendo, ou se vocês fazem essa visão da coisa, aí fica pior, né?
Porque aí o camarada fica igual um certo país aí do Bigodinho, em que as pessoas, não, se tá na lei eu posso fazer, se não tá na lei eu não faço, e pior, só que eu não faço nada que não seja a lei. Aí Se o fica a lei, fica a medida de todas as coisas. Exato. Se a lei for o que é certo e o Estado entra para legislar a respeito de tudo e qualquer coisa, O Estado é dono das pessoas. A gente está vivendo um absolutismo disfarçado. Entende? O príncipe é dono da tua vida. Porque você deu isso pro príncipe. O pensamento, então, dos seres humanos está condicionado a um estímulo, ou pior, ó, o tamanho do quadrado, quem vai decidir é o Estado. É. Ele vai dizer o que pode e o que não pode. está Mas, sujeito a uma validação legal, digamos assim. sim, mas se a pessoa conscientemente já começa a acreditar nisso, ou esperar isso, Mas de alguma forma já é isso que as pessoas apregoam, né? Tipo assim, o que é que um pai pode ensinar para um filho? Aquilo que o Estado determinar. pois é. Ó, Pois é, que esse isso? é o Você não ponto. tá de brincadeira? O Estado vai regular a minha relação com os meus filhos? O que O eu Estado posso ou tem não que- ensinar? O Estado, ele tem que sim me proibir de cometer crimes em relação aos meus filhos. Óbvio, isso aí tudo bem. Tá dentro da alçada do Estado. Agora, daí para frente, não, chega. Né? Mas isso é preocupante. Porque eu acho que daí surge um outro aspecto, assim. Pelo menos dos grupos evangélicos, por assim dizer. Eu vejo algumas, não, Derli, isso aí já faz parte, a gente tem que passar por isso aí, quanto a isso não adianta ter que aceitar, porque faz parte da perseguição, isso faz parte Não, também da... tá errado. Também tá errado. Também tá errado. Porque assim, até como cristãos, né? A Bíblia diz, né, que é, enquanto o evangelho não for pregado, né, quando o evangelho for pregado, então virá o fim, né? Se a gente não tem resistência, o evangelho não será pregado e não virá o fim, entende? É missão da igreja pregar. Sim, Se a igreja não. E é pregando que ela se opõe. é pregando É que ela se pregando, opõe. é sendo igreja que ela se opõe. Se ela não se opõe, ela não prega. E se ela não prega, o fim não vem. E ela deixa de ser igreja porque E ela ela não deixa prega. de ser igreja. Então é um ciclo vicioso que tem que ser transformado num ciclo virtuoso. Sim, a gente prega. E a gente não só prega, a gente influencia. Não, a gente resiste. Porque a gente tem valores, porque a gente tem princípios. E é só assim que a gente conquista, que a gente influencia, que a gente transforma, que a gente modifica. E é assim que o evangelho está sendo pregado, para cumprir o que está na Bíblia. É só assim que a gente é sal e luz. Se eu disser assim que eu. Não, tá bom, é assim mesmo, deixa do jeito que tá. Eu não sou sal, eu não sou luz, eu não sou nada. Não, mas é que eu vejo isso, por exemplo, isso não é tão explícito assim, eles colocam de uma maneira até meio assim, espiritual. Ó, É assim eu mesmo. estou me resignando, eu estou suportando, eu estou. Mentira. Normalmente o cara que fala que tá se resignando, tá suportando, é covarde. Essa é a verdade, é um covarde. A pessoa que vem com essas desculpas é um covarde. É uma pessoa que não tem coragem de levantar de manhã, olhar no espelho e falar assim: a vida é guerra e eu vou guerrear. Eu vou defender o que eu acredito, eu vou defender o que eu penso, eu vou influenciar, eu vou modificar, eu vou transformar. Senão não há É a missão. sabedoria. Não há sabedoria, né? Se é só um que fala, o resto tudo que obedece, não tem sabedoria, não tem crescimento, não tem melhor, não tem democracia, não tem nada. É verdade. Ser igreja é levantar todo dia e ir pra Alguém guerra. já disse, dura esse discurso, hein? É duro, mas o Cristo fazia esse discurso, né? O Cristo fazia esse ser cristão. Cristo não estava nem um pouco preocupado com sair de casa para guerra. Ele estava pronto para isso. Se analisar assim, ele não era politicamente correto, não buscava aceitação. Não. Tinha valores maiores do que o politicamente correto. Porque o politicamente correto ele é senso comum. E senso comum não exprime valores. Quer dizer, então, que se todo mundo concordar aqui, vamos matar o Joãozinho, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem.
Ah, mas é o senso comum, todo mundo concorda. Não, não tá tudo bem. Tá errado. Já adotaram isso no passado. Sim. O senso comum decidiu que determinada etnia ou crença devia ser dignos de morte. Então, o Estado consentiu, a população E consentiu. depois de milhões de pessoas mortas, Pois é. puxa, não era assim, não era assim. Sempre foi assim. Professor Carlos, a gente tem falado bastante, principalmente falado as críticas e o pano que a gente tem olhado, ou de onde, ou o prisma que a gente tem olhado. Mas pode parecer que fica assim meio sem ter uma solução. Dramático meio e não tem dramático. solução. Daí Não, agora tem o que eu solução, faço? Assim, tem como é solução. que o senhor entende que começa a esboçar uma solução? Tipo assim, como é que o senhor acha que deve ter esse descortinar? Ó, nós temos que sair. Estamos perdidos no meio do mato. Para que lado que a gente vai? Sim, sim. Eu vou separar, né? Cartesiano sempre faz isso. Em dois aspectos. Um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo, tá? Primeiro, eu entendo que as nossas ações externas, elas devem ser fundadas nos nossos valores. Então, acho que a primeira coisa que precisam ser questionadas são os nossos valores, os nossos fundamentos, os nossos princípios. Então, algumas coisas têm que ser pensadas aqui, têm que ser reconstruídas. Se a gente pegar lá a antropologia do ponto de vista pragmático, a gente pegar lá a pedagogia, desde lá do Immanuel Kant, daquele pessoal, você vai ver o seguinte, que o caráter moral do ser humano, o caráter interno, esse aspecto subjetivo do ser humano, o caráter moral, é formado por alguns pilares, né? O Kant enumerava como pilares, foi traduzido no português pelo Valério Holden, foi traduzido por andareiras, né? No original era Engelbend, umas bandagens. É precursor do andador, como se fossem andadores morais, né? O Kant fala que é preciso, para o ser humano chegar à moralidade, ele precisa ter andadores morais. Ele precisa ter as rodinhas, sabe aquelas rodinhas laterais da bicicleta? Até ele aprender a equilibrar. O andador, nós somos da época do andador, a Sara já não podia mais, já era proibido usar andador, né? Mas eu acho que na nossa época tinha aqueles andadores. Então, para o ser humano aprender a andar, ele precisava de andadores. Quais são esses andadores? A religião, a educação e o primeiro deles, a família e o direito. Então, assim, esses 4 pilares mínimos para a formação moral do indivíduo. Então, assim, o principal deles é a família. A gente precisa, se a gente quer uma solução, se a gente quer chegar a resolver o problema de um modo definitivo e sólido, a gente tem que começar dos pilares. A família, como é que tá? A família tem que ser repensada, a começar da nossa, de cada um de nós. Como é que tá a nossa família? Como é que tá o diálogo familiar? Como é que tá a questão da educação dos nossos filhos dentro da nossa família? Como é que tá a transformação... Dentro da família. Dentro da família. Como é que tá a transmissão de valores dentro da família? Isso é importante. Segundo pilar que tem que ser pensado, a religião. Qual é a tua religião? Seja qual for a religião, ela sempre tem um arcabouço moral. Ela sempre tem uma finalidade de formação moral do indivíduo. Se ela não tem, ela nem religião é, então caia fora disso. Agora, se ela tem formação moral, construa a tua religião, a tua religiosidade, a tua fé. Construa esse pilar, de modo a você contribuir para a formação moral dos teus filhos, das pessoas que te cercam. Terceiro, a educação. Onde é que nossos filhos estudam? Em qual colégio ele está? Que tipo de educação ele recebe? Porque às vezes hoje a nossa educação é muito focada no vestibular, e tem que ser, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Então, assim, se eu colocar os meus filhos na escola que foca aprovar em primeiro lugar no vestibular, mas os meus filhos não aprender valores, não aprender princípios, não aprender virtudes, não aprender nada disso, eu estou cometendo um erro de alicerce, de fundamento, né? Então, esse pilar tem que ser reconstruído. Então, a família, a educação, a religião e, por consequência, o direito são pilares que têm que ser reconstruídos. A gente precisa estar nesses ambientes, a gente precisa reconstruir esses pilares. A partir daí, a gente tem as condições de possibilidade de bons fundamentos, de bons valores. Nós temos a condição de possibilidade de bons cidadãos. A partir do momento que nós temos bons cidadãos moralizados, com bons valores, onde esses cidadãos devem atuar objetivamente para mudar a realidade social?
todos os ambientes. Então, necessariamente, tipo aquela ideia do passado, não quero nada a ver com isso, não quero política, é coisa do mal, tô fora, não quero assumir essas coisas. Não, Tem que ser mudado. O negócio não, agora é porque diferente. política é viver na polis. Só tem uma forma da gente viver alheio à política, que é viver como um ermitão ou como um semideus. É que desde esqueci até o nome do nosso pensador brasileiro, Miguel Reale. O Miguel Reale dizia que o cidadão que não vive em sociedade, ou ele é um ermitão ou ele é um semideus. Resumindo, ele dizia, é um louco. Entendeu? Porque nem existe o ermitão e nem existe o semideus naturalmente. Né? Não tem como. Ele é um louco, ele é uma pessoa. Então, assim, nós vivemos na polis, nós vivemos em sociedade. É impossível se aliar do ambiente político. A gente está inserido na política. Se você não quer influenciar na política, você vai ser, no mínimo, comandado por ela. Mas você está nesse ambiente e não tem como fugir. Agora, se você tem cidadãos moralizados, conscientes de que estão inseridos na realidade da polis, na realidade política, que é cidade. Polis é cidade, na realidade política. Estamos conscientes disso e temos valores, onde nós podemos atuar? Eu penso assim, que a primeira coisa que o cidadão tem que analisar, quais são as tuas habilidades, quais são as tuas capacidades. Então, se eu tenho habilidades médicas, qual é o meu grande lugar de atuação? É na medicina. Se eu tenho habilidades biológicas, né, como professor de biologia, é lá. Se eu tenho habilidades pedagógicas, é na educação. Se eu tenho habilidades, enfim, as minhas habilidades, de alguma forma, vão me impulsionar ou vão me direcionar para os locais onde eu posso atuar. Há pessoas que têm habilidades políticas para o exercício da política eleitoral, da política partidária mesmo. Entende? Há pessoas que têm essa habilidade, têm esse dom, têm essa capacidade. Às vezes até foge, mas tem o dom. Às vezes não quer, mas tem a capacidade. Essas pessoas moralizadas, conscientes, elas devem sim entrar nesse ambiente e devem sim procurar influenciar nesse ambiente. E quais são os caminhos de entrada na política? Primeiro, os diversos conselhos. Então, Conselho Municipal de Segurança Pública, Conselho de Bairro, conselhos, todos eles. É um primeiro ambiente muito importante. Segundo ambiente que é bastante importante, as associações que pleiteiam aspectos políticos com os quais você se identifica. Né? Associações de representatividade. De representatividade. Okay. É um bom ambiente. Quer ver um outro ambiente que é muito interessante agora, por exemplo, a gente vai ter as eleições dos conselhos tutelares. Conselhos tutelares. É fundamental e é eleitoral, é eleito. É um excelente ambiente para a pessoa que tem essa vocação, que tem essa aspiração, que quer influenciar, que quer modificar a realidade social, para ela entrar sim, ser candidato sim, participar desse processo. Né? Existem outros ambientes, os clubes de serviço, existem 1001 ambientes. E depois nós temos a política propriamente dita, estrito sensu, que é ser candidato a vereador, ser candidato a deputado, ser candidato a senador, ser candidato a governador, prefeito, presidente da república, e isso nasce com a filiação a um partido. Importante eu falar isso. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade para saber. Como é que é, por exemplo, que os partidos políticos escolhem os candidatos? Sim. Olha, eu quero ser candidato. Porque só lança os mesmos candidatos, sempre os mesmos. Como é que funciona isso? Assim, aqui no Brasil, as pessoas às vezes vão para um partido por amizade, não deveria ser assim, né? Porque cada partido tem um estatuto. E no estatuto do partido está o seu pensamento ideológico. Então, cada partido tem o seu estatuto e no estatuto está declarado qual é o pensamento ideológico daquele partido. Se você não se identifica com o pensamento ideológico, com a fundamentação ideológica daquele partido, caia fora. Não passe nem perto desse partido. Agora, se você se identifica com o pensamento, com a ideologia de um determinado partido, por exemplo, eu sou republicano. Eu estou filiado a um partido republicano, eu sou republicano porque eu me identifico com os valores republicanos.
O Partido Republicano, ele declara que ele é um partido cristão, ele declara que ele é um partido conservador, ele declara que ele é um partido que respeita a família tradicional, ele declara que ele é contra o aborto, ele declara, eu me identifico com isso. Não tenho nada contra quem se identifica com outras coisas, mas eu me identifico com isso. Então eu estou num partido com o qual eu tenho afinidade ideológica, afinidade de valores, afinidade de princípios. Esse é o primeiro ponto. Chegou dentro do partido com o qual você se identifica, agora é hora de você testar suas habilidades. Ali você vai conquistar o seu espaço. Ali você vai mostrar para os teus colegas de partido que você tem condições de ser um candidato. E eu digo, a esmagadora maioria dos partidos está doida atrás de pessoas que queiram. Que queiram. Que queiram. O nosso problema com partidos não é pessoas que queiram. Então, teoricamente, assim, o pessoal, como diz, Não é falta de vaga. O problema falta de gente. De gente. A gente só tem os mesmos candidatos a. Porque os outros não querem se candidatar. As pessoas que ficam reclamando que só tem os mesmos, deveriam elas procurarem um partido e o partido vai abraçá-las e vai dar vaga para elas. É assim, eu participo da realidade da executiva do meu partido, da executiva estadual, eu organizo as executivas municipais do meu partido, eu ajudo nisso por dever de ofício, e a gente tem falta de candidatos. E interessante até... Isso é surpresa, hein? Inclusive, representantes de determinadas categorias. Eu vejo, por exemplo, né, os movimentos feministas. Porque a mulher na política, porque precisa de mais mulher na política. Pois é, a gente todo ano é uma guerra, toda eleição é uma guerra para encontrar mulher que queira ser candidata. Não é falta de vaga, é falta de gente que queira. Em todos os partidos. Montar uma chapa para concorrer hoje é um Deus nos acuda. Porque as pessoas não querem. As pessoas são valentes de poltrona. Entende? Entendi. São valentes de poltrona. Senta na poltrona E e critica. critica. Não, sou contra, não pode, não devia, não mistura, não... Um monte de argumentação. O simples fato de você se interessar por esse assunto mostra que esse assunto é caro para você. Se você fala sobre um assunto, esse assunto é caro para você. Vai lá e se candidata. Se você fala sobre política, você é a pessoa ideal para ser candidato. Olha, o senhor está falando uma coisa importante. Uma vez, uma das raras vezes que eu tive o prazer de ouvi-lo, estávamos lá na reunião de obreiros ali da Igreja Central. Sim. E veio até o então candidato Rafael. Sim. O candidato Rafael chegou e disse, começou a fazer o uso da palavra, e os irmãos estavam lá, deram as costas, começaram a olhar para um lado, para o outro, e nem aí. Ele parou, fez um silêncio e disse assim: você que não se interessa, ele disse assim, quem não se interessa por política é governado por quem se interessa. E é isso. Aquilo me marcou. Eu falei, e tem que razão. ver quando a gente faz críticas ideológicas ou críticas de valores, né? Por que é que estão fazendo tudo errado? Porque você que sabe fazer o certo não quer fazer. É simples assim. E nesse aspecto eleitoral eu digo com muita propriedade, porque eu tenho acompanhado muitos anos como advogado, como profissional, eu advoguei para partido, advoguei para político, fui assessor jurídico da Câmara dos Deputados, eu acompanho essa realidade há muitos anos, conheço as entranhas desse ambiente. Desde sempre houve falta de candidatos. Olha, eu agora resgatando a memória, assim, o meu XT aqui foi esquentando, eu lembrei de uma situação que acho que foi Platão que citou lá na República. Ele disse que uma das maiores vergonhas para um homem é ser governado por uma pessoa inferior a ele. E se a gente critica, os políticos, como é que você faria melhor? E possivelmente faria. Mas às vezes, eu não quero me incomodar, não quero fazer isso. Não tenho chance. Não tenho chance. Não vai dar certo. Ou sou santo demais para ir nesse ambiente pecaminoso. História, já é um derrotado. A pessoa que entende que pode dar palpite. Se ela entende que ela pode dar palpite, ela já pode contribuir. Porque palpiteiro já contribui. Então, se ela é capaz de dar palpite, se ela já é capaz de contribuir, ela é um candidato em potencial.
Daí pra frente é só coragem, esforço e bola pra frente. E se não fizer, é covardia. Olha, isso é tão sério que uma vez aqui em Curitiba estavam discutindo o orçamento. Tem o orçamento participativo, é discutido algumas questões aqui nas regionais. E o pessoal queria fazer asfaltar determinada rua aqui no bairro. Tinha verba para isso, mas nunca tem verba para tudo. Esse é o Sim. princípio. Vai ter que decidir alguma coisa. Não, o dinheiro sempre é finito e as Sempre. As demandas são necessidades sempre maiores. sempre maiores. Aí se reuniu, o pessoal fez o conselho aqui do bairro, melhor, a associação dos comerciantes aqui do bairro se reuniu e foram efetivamente lá. E o pessoal chegou lá e decidiram, apoiaram que iam construir determinada coisa. Asfaltar a rua que precisava, acertar aqui e tal coisa. Aí o pessoal, não, tá certo, então vai ser incluído no orçamento. Aí o pessoal ficou com o olho, calma, mas é só isso? Qual é a pegadinha? Aí a pessoa que estava fazendo a gestão da Câmara Municipal falou assim, vai ser incluído isso aqui e tal. Não tem pegadinha nenhuma. Só precisava votar para saber o que ia ser escolhido com esse dinheiro que tinha lá no orçamento. Não tem pegadinha. Só que o pessoal não queria nem... A comunidade não quer nem saber de participar dessas reuniões. Eu não vou em reunião nenhuma e tal. E aí... Não, e isso em todos os ambientes, né, Derli? Serve pra Sara aqui, né? Pra Sara, que é da nova geração que tá vindo, né? Esses dias aconteceu exatamente isso com um maestro meu, sabe? Ele entrou na minha sala e falou assim, pastor, eu precisava melhorar a nossa escola de música e tal, e para isso, pastor, eu ia precisar de comprar 6 violinos, 3 violas, papipi, papapá, papai me expôs todas as necessidades e tal. Aí ele falou, pastor, como é que a gente podia fazer? Eu falei, vamos comprar. Mas como assim, pastor? Ué, você não falou que tem que comprar? Vamos comprar. Aí ele olhou pra mim assim e falou, mas é só isso? É só isso? Tá, quanto é que custa? Vai lá e descubra. Então agora vamos comprar. Então agora vamos fazer o orçamento, vamos colocar dentro da nossa capacidade de pagamento, E vamos comprar. né? Mas o grande problema é que as pessoas acham que né, é igual ser candidato. As pessoas constroem uma realidade de que é muito difícil, de que é muito complicado. Não, não. Participar do processo democrático é fácil. Todos os partidos, todos os anos, saem a cata de gente para ser candidato. Eu vou organizar, por exemplo, agora o partido lá, o republicano lá em Colombo. Eu participo da executiva estadual, mas em Colombo eu vou ajudar a organizar, porque é a minha cidade, é o lugar onde eu pastoreio, eu vou influenciar lá. Deus nos acuda para achar candidato. Eu preciso de 6 mulheres candidatas a vereadoras em Colombo, eu não tenho. 6 mulheres, 6. Do universo de quase 300 mil habitantes. Olha aí, mulheres, Tá vendo? se mudem para Colombo. E essa é a realidade do partido, mas tem quantos partidos? Tem mais de 20, mais de 30 partidos. Tô falando só do meu. Entende? A grande questão é que a gente não se propõe mesmo. Não se propõe. A gente precisa se dispor. Pastor, uma pergunta assim que eu acho que talvez eu estou errado, mas é um achômetro só. Você não acha que o pessoal gosta de ser crente só dentro da igreja? Tipo, exercer o cristianismo ou influenciar o mundo só dentro da igreja? Acha que perdemos isso de evangelizar no trabalho, na escola, na faculdade ou na política? Derli, essa é uma constatação que você está me falando aqui, é a mais pura verdade, é assim, e me amedronta. Nós somos crentes, acreditamos no transcendente, acreditamos numa realidade espiritual. Me amedronta às vezes a resposta espiritual a essa nossa Resposta comodidade, espiritual. entende? Porque se você olhar na história, né? Se você olhar na história, todas as vezes que o homem quis se ensimesmar, se umbilicar, ficar dentro de 4 paredes, a resposta espiritual foi como a gente na vida militar dizia, era um barata voa. Lembra quando falou assim, ó, tocou barata voa na vida militar? O que era? Era para espalhar todo mundo.
No mundo espiritual, isso parece que acontece, sabe? O pessoal quer juntar uma torre e vem lá uma bagunça dos idiomas, sabe? O cristianismo nasce, vamos ficar aqui em Jerusalém. Em Não, então vem a Jerusalém. perseguição. Então vem um Nero da vida, bota fogo em Roma, e etc., e expulsa todo mundo da cidade e os cristãos começam a ser perseguidos e serem mortos. Amigo, todas as vezes que a gente se umbilica, se ensimesma, se tranca, a gente vai arrumar problemas. Para a gente aprender a sair portão afora. A gente vai ter que sair. Porque o id de Jesus, ele é imperativo. Jesus não usou, ó, se Vai você se quiser. quiser. Não. É facultativo. Você vai, entendeu? Você vai. De um Mas jeito eu ou do vou outro. providenciar todos os meios para que você vá. Se for necessário eu acender uma tocha e colocar ela indo na tua direção, eu vou fazer e você vai, entende? Então eu acho que hoje usa-se muito a palavra intencional, né? Eu acho que quanto mais intencionais nós formos, menos necessidade teremos de ser reativos. Então, Entendi. eu acho que a gente precisa ser mais intencional em tudo, sabe? Eu preciso ser intencional na minha vida profissional, eu preciso ser intencional nos locais, nas áreas que eu quero influenciar, eu preciso ser intencional nisso. E eu preciso ser intencional na minha fé também, nas áreas que eu vou evangelizar, nas áreas que eu vou influenciar, nas áreas que eu vou modificar. A gente precisa ser intencional. Não dá para ficar girando em torno do umbigo. Tem que sair muro afora mesmo, enfrentar a vida. E é por aí, sal da terra toda e do mundo todo, luz do mundo todo. É isso aí que a gente precisa fazer. Amém. Amém. É isso aí. Agora, a igreja tem que ser intencional também, viu? Isso fala conosco, líderes. Eu tenho ministrado em escolas de obreiros por aí, eu tenho tocado muito nisso. A gente precisa ser intencional como líder da igreja também, né? É muito simples. Se eu quiser que a igreja tenha influência no poder judiciário. A pergunta que vai fazer é o seguinte: quantos acadêmicos de direito a igreja está incentivando, financiando, apoiando? Porque é isso, cara. Ser intencional é isso. Sim. Se eu quero ter influência na área da medicina, quantos acadêmicos de medicina, de biomedicina, de enfermagem eu estou apoiando, impulsionando, influenciando? Se eu quero ter influência na política, quem é que eu estou formando? Eu entendi. Porque ser intencional é isso. Isso é, Isso começa dentro de casa. ó, isso é um exemplo interessante que o senhor está falando. Porque até ano retrasado, tivemos algumas chuvas aqui na nossa cidade e o bairro aqui, o Rio Barigui transbordou, teve bastante problemas aqui com a população que mora numa topografia mais baixa. E tem uma ONG que fez um cadastramento das pessoas que queriam ajudar a reformar as casas dessas pessoas. Sim. Aí eu entrei no site, falei, sabe, o convite era você que tem uma máquina que consiga cortar madeira, que tem noções elementares de marcenaria, você é bem-vindo para ajudar aqui. Aí falei, ó, vou tentar lá ver como é que é. Só entrei no site para poder, eu vi a chamada no rádio e eu entrei no site. Quando eu entrei no site, já tinha um banner grande assim, olha, já temos todos os voluntários necessários, nós não precisamos mais, muito obrigado, que Deus te abençoe e tal. Mas a gente via que, assim, uma necessidade pronto, eu já tinha uma intenção de fazer, aí depois eu descobri, essa ONG já fazia isso há bastante tempo, ela estava preparada, já existia um cadastro de pessoas. Não era só reativo. Não é reativo. Era intencional. Exatamente. Ela já tinha uma previsão de tudo. Então, por exemplo, lá o Carlos Eduardo, ele sabe que eu tenho uma furadeira, tenho máquinas, tenho serrote, tenho isso, tenho veículo para transportar madeira. Ah, não, eu tenho uma saveirozinha que consigo carregar as tábuas ou os madeirites. Não, então ele já sabia. Ele sabia onde comprar, quem carregava, quem conseguia serrar. Ele já tinha uma estrutura montada, porque eles eram intencionais, eu acredito. E aprender a ser intencional. Isso começa em casa, começa na família, enfim. É lógico que demanda diálogo, demanda um monte de coisa, mas a gente precisa ser mais intencional, menos reativo. E como líderes na igreja, na comunidade cristã, em especial, se a gente
apregoa, uma igreja que vai, a gente tem que ser uma igreja que envia. Essa é a verdade. Pastor Carlos, mais uma vez eu queria agradecer ao senhor por ter nos honrado aqui com a sua presença e nos brindar com seus conhecimentos, falar da sua trajetória de luta aí no sentido de estar organizando o nosso povo no sentido político. E eu queria deixar esse espaço para o senhor, ao mesmo tempo que não seja as portas aqui sempre estão abertas para o senhor. E queria que o senhor conversasse, falasse umas últimas palavras não vai morrer por causa disso, mas vai dizer A finalização a finalização do trabalho, a gente fica se batendo aqui, né, Maria? considerações finais, como diz a área do direito. Obrigado. Considerações finais. Muitas palavras ficou ruim. Não vou nem pedir para cortar. A vergonha é ao vivo mesmo. Deixa assim mesmo. E você não está vendo, eu estou vermelho. Treli, eu quero agradecer primeiramente a você pela amizade, pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de estar junto sempre. Nossas conversas sempre são nesse nível, né? É muito bom, é muito proveitoso, gratificante. Eu gosto de ter a tua convivência. Muito legal estar aqui com a Sari. Eu chamava ela de Sarinha, né? Vai ser para sempre Sarinha, né? Muito legal, a Sara, muito feliz de saber, assim, né, do término da tua formação, da tua aprovação na ordem e de termos mais alguém para lutar pelas liberdades, pelos direitos humanos e pela liberdade religiosa, enfim, nesse propósito de sermos intencionais. Eu acho que, assim, a gente aguarda, com certeza, a tua geração aí assumindo esse controle aí, e tenho certeza que vai ser muito bom e muito melhor do que nós conseguimos ser. Eu tenho certeza disso. Quero agradecer o Joel, né? O Joel tá aqui. Joel Fari. Não, não é não. Joel é querido. Joel Sá. Meu querido Joel, amigo de coração. E muito bom ter você aqui, muito bom ter o teu convívio. Quero agradecer a cada um dos nossos queridos que estão participando, queridos e queridas que estão participando conosco desse podcast. É uma honra de verdade. Tudo aquilo que nós falamos aqui são coisas que nascem da nossa vivência, da nossa experiência, mas também do nosso coração, das convicções que temos, da fé que temos, do Deus que servimos, da Bíblia que nós pregamos e do direito que nós defendemos. Então, tudo que foi feito aqui, tudo que foi falado aqui tem muita sinceridade, tem muito coração. Estamos à disposição sempre, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, no Insta é @drpr Carlos Eduardo. No Facebook, Carlos Eduardo Neres Lourenço, estamos lá à disposição. Eu sou pastor da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, ali em Colombo. Então, se procurar ADCMI também na internet, também vai nos encontrar. E nós estamos sempre à disposição. No YouTube a gente está lá, no LinkedIn a gente está lá, no Insta a gente está, no Facebook a gente está, e, enfim, em todas as redes a gente está lá para tentar compartilhar, para tentar conviver, para tentar fazer amizades e para tentar levar aquilo que a gente pensa, partilhar o que os outros pensam também. Muito legal. Obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco no Evancast. Deus abençoe.